Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente aqui vai continuar é, a instalação do nosso organismo para esse lado de concentração para as organizações do idioma inglês, né? A gente fez isso de forma muito automática no nosso idioma, né? Isso é um processo que vai sendo desinformado pelo desejo de crescer, querer ser e estar com as pessoas que estão crescidas, né? Para que a gente encontre nesse plano navegações possíveis, comunicações, né? Só que o alto de agora é o idioma inglês. Como a gente não tem muita dispersão e materiais dispersivos do inglês, a gente precisa de virar caçador e ir atrás, né? Porque automaticamente a gente não vai ter que lutar contra o inglês. Ele não é o nosso inimigo. O inimigo, entre aspas, né? Ele não é o nosso desejo principal. Que por instituição de país, status, cultura, a gente aderiu, né, o idioma português. Nesse caso, né, nesse sentido. Então a gente continua instalando, né, esses estímulos, essas classes de conexão por diferenciações e registros lógicos dentro dessa organização. Parece balela, mas isso é um gosto que a gente precisa aplicar nas nossas bases de sustentar essa vontade, esse desejo de crescer no lado da transdução desses sinais de rimas em inglês, né? Seria muito mais fácil se a gente estivesse lá e acompanhasse o fluxo desde novo, né? Isso realmente. Mas, por ser difícil para a gente, acredito que a gente consegue valores diferentes nesse sentido, de buscar aprender essas rimas, né? Até para descomportar e transduzir uma variabilidade muito maior das rimas que a gente diz encontra contração no organismo para resolver, né, para solucionar uma, uma informação, uma precisão, né? Algo que se faz preciso. Bom, então vamos continuar aqui a estudar. E hoje a gente vai estudar os auxiliary verbs. Os verbos auxiliares em inglês, né? Como o próprio nome já diz, os auxiliary verbs, verbos auxiliares em inglês, são verbos que têm a função de auxiliar outro verbo, o verbo principal, em uma oração. Na língua inglesa, os verbos auxiliares são divididos em duas classes: os verbos modais e os verbos auxiliares. Bom,
Um auxiliar é algo que nos faz chegar muito mais longe, né? A gente pode assimilar esse lado de auxiliar como uma ferramenta, né? Uma ferramenta que consente uma facilitação. Como a gente está tangenciando rimas para conexões e essas conexões conseguem desenvolver operações lógicas e elevar sentidos a precisões comuns. Resumindo, como a gente está querendo comunicar, a facilitação dessa comunicação se dá pelos elementos que fazem essa versão, essa ferramenta. E na luz da utilidade de versos de rima, a ferramenta está na construção de diferenciais que, por semelhanças, conseguem fazer operações lógicas para os verbos se tornarem mais precisos dentro de uma estrutura de conexões de precisões, né? Vamos entender isso mais à frente. Verbos modais e verbos auxiliares. Na língua inglesa, os verbos auxiliares são divididos em duas classes. Então a gente tem os modais e os auxiliares. Os verbos modais influenciam o sentido do verbo principal. Então eles fazem uma influência sobre o verbo principal. Eles sempre acrescentam algo ao significado, geralmente dando a ideia de permissão, obrigação ou possibilidade. Então eles influenciam dando uma ideia no verbo de uma permissão, de uma obrigação ou possibilidade. Então essa é a influência que a oração sobre o verbo modal aplicado ao verbo concebe, né? Consegue domínio de transdução de sentido para ele. Então sempre quando tiver um verbo modal, vai ter uma certa transdução de sinal característica, graças a essa influência, né? Essa ferramenta lógica. Né? A gente falou, ferramenta lógica, influência. F de modal é igual a permissão, obrigação, possibilidade. E a gente já viu aqui no canal esses verbos, né? O can, could, may, might, should, ought, to. Exemplos da utilidade deles. John can play the piano very well. John consegue tocar piano muito bem.
Então aqui a gente tem o sentido da capacidade, da habilidade. Possibilidade. Could I talk to the president of the company? Eu poderia falar com o presidente da empresa? Permissão. May I play outside, Mom? Posso brincar lá fora, mãe? May I play? O verbo modal. Acrescentou uma influência no play. Jogar. Então eu posso jogar? She might be tired. She might be tired. Ela deve estar cansada. You shall pay attention to the teacher. Você deveria prestar atenção na professora. Então aqui tem um conselho. Pay you to the teacher. Should. You shall pay attention. Você deveria prestar. No primeiro exemplo, o verbo modal can dá um sentido de capacidade ao verbo principal to play, tocar, deixando claro que John sabe, consegue, tem habilidade para tocar piano. John can play. Os verbos auxiliares. Os verbos auxiliares não modificam o sentido do verbo principal. Então, aqui modifica por influência, né? Aqui os verbos auxiliares, eles não modificam o sentido do verbo principal. Confira quais são os verbos auxiliares mais usados e saiba mais sobre a função de cada um deles nas frases. Então vamos lá. Vamos agora conhecer os verbos auxiliares mais utilizados na língua inglesa, para que a gente já comece a exportar para dentro de nós, para o nosso organismo, uma capacitância de assimilar eles. O verbo to be. To be significa ser ou estar. Eu estou, eu sou. Esse verbo tanto pode ser um verbo principal quanto um verbo auxiliar. Então, o verbo to be pode ser principal ou auxiliar. Enquanto verbo auxiliar, o verbo to be acompanha outro verbo, podendo aparecer no presente, no passado ou no futuro sobre as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Pode aparecer no presente, passado e futuro. Sobre as formas afirmativa, negativa e interrogativa. E interrogativa. Enquanto o verbo principal, o verbo to be não precisa de nenhum outro verbo para ajudar a frase a fazer sentido e ou estar gramaticalmente correta. Então, quando ele é o verbo principal, ele não precisa de nenhum outro verbo para ajudar a frase a fazer sentido.
Então é um verbo que tem um sentido quando o principal, né, já tem o seu sentido na frase. Exemplos: She is happy. Is ao verbo to be. Is. Está. She is happy. Ela está feliz. Is. Verbo to be com função de verbo principal. Então não precisa de nenhum auxiliar para revelar que ela está no presente, né? She is working. Ela está trabalhando. Is, verbo to be com função de verbo auxiliar. Working, verbo to work com função de verbo principal. Então esse verbo principal aqui no gerúndio, working, trabalhando, ele ganha uma modelação desse auxiliar aqui, né? O auxiliar ele revela a função desse verbo principal, né? Ele ajuda, né? Auxilia o sentido. O verbo auxiliar to be pode ser utilizado com frases no presente as, am e are, no passado was e were, e no futuro acompanhado de going to. Então vamos ver isso daqui, ó. Presente is and are. Passado was, were. E futuro going to, né? Going to. Is, us é usado com os pronomes pessoais he, she, it. Pessoal, pronome pessoal utilizado para fazer referência a animais, coisas e objetos. Isso é which, né? Am é usado com I. Eu. Então, ó. O que está dizendo aqui? Que o is é usado para he, she, it. When é utilizado com o I e o are usado com o you. We. Esse é utilizado com o I e esse é utilizado com o are é utilizado e o are é usado com you, we e they. You, we, they. Eu, you, você, are é usado com you, você, you are, we are, they are. Was e were são correspondentes usados no passado. Am, was, exceto em frases condicionais. Is, was. Are, were. Então, esses são os correspondentes mais utilizados no passado. Was e were. Alguns exemplos. I'm working in New York. Estou trabalhando em Nova York. I
I am, né? I am. E eu estou trabalhando. Então, o verbo auxiliar to be auxilia o verbo trabalhando. Então, aqui consegue uma comunicação. He is doing his homework. He is he is doing. Ele está fazendo his homework, o trabalho de casa dele. His, né, dele. The cake was made by my uncle. The cake was made by my uncle. O bolo foi feito pelo meu tio. Was she studying when you arrived? Was, no passado, né? Was she studying? Ela estava estudando. When you arrived? Quando você chegou. They were not happy. Eles não estavam felizes. They were not happy. Are you going to travel in July? Você viajará em julho. Are you? He is not going to stay home on Friday. Ele não ficará em casa na sexta-feira. Então a gente pegou essa relação e viu aqui os exemplos, né? Do verbo auxiliar to be sendo utilizado no presente, no passado e no futuro. Are you going to? He is not going. Ele não ficará em casa sexta-feira. O próximo verbo auxiliar é o verbo to do. To do. Tudo. Todo. Tudo. Tudo. Como a maioria dos verbos auxiliares, o auxiliar to do não tem um significado próprio. Ele apenas se une ao verbo principal para formar frases e o seu significado depende sempre do verbo principal. Depende do verbo principal. To do possui duas flexões de presente, do e does. Então, no presente, ele flexiona em do e does. E uma flexão de passado, did. Did. Do é utilizado com os pronomes pessoais I, you, we e they. Então, I, you, we e they. Does é usado com he. Do. Does é usado com he, she, it. He, she, it. Pronome pessoal usado para fazer referência às animais, coisas. Did é utilizado com todos os pronomes pessoais. You did. Did é utilizado com todos. Todos.
pronomes pessoais. Tanto do quanto does costumam ser utilizados em frases interrogativas e negativas. Em frases negativas é possível usar as formas contraídas. Do, do not, don't. Do mais not, don't. Does mais not, doesn't. Veja alguns exemplos. Do you have a car? Do you have a car? Você tem carro? Do you? And does she play the guitar? Ela toca violão? Does she? Do you? Do you? Does she? We do not want to eat past. We do not want to eat past. Nós não queremos comer pasta. He doesn't like chocolate. Chocolate. Ela não gosta de chocolate. He doesn't. Ele, né? Did. Passado, né? Did he go to the concert? Yes, he did. Ele foi a show? Sim, foi. Então, did he? She did not call her aunt on her birthday. She did not call her aunt on her birthday. Ela não telefonou para a tia no dia do aniversário dela. Does she like sports? Sports. Yes, she does. Ela gosta de esportes? Sim, ela gosta. Observação. Em frases afirmativas, do e does só aparecem como verbos auxiliares nas respostas curtas. Em frases afirmativas, quando a gente vai afirmar alguma coisa, o do e o does, yes, he did, só aparecem em verbos auxiliares nas respostas curtas. Próximo verbo. To have. To have significa ter. Esse verbo auxiliar pode ser usado em frases no presente e no passado. Ter. Em frases no presente usamos a flexão has com os pronomes pessoais he, ele, she, ela, it. E a flexão have com os pronomes pessoais I, you, we e they. Então, em frases no presente, usamos a flexão has com os pronomes pessoais he. A gente vai usar o has. Em frase no presente, usamos a flexão has com os pronomes pessoais he, she, it. Usado com
he, she, it. Esses pronomes pessoais. E a flexão have, has. E a flexão have com os pronomes pessoais. Pessoais. I, you, we, they. Em frases no passado, usa-se flexões had com todos os pronomes pessoais, ou seja, não há uma forma específica para he, she, it. Então, o had, passado, pode ser todos os pronomes pessoais. Em frases negativas, podemos usar as formas contraídas. Has mais not, has and hasn't. Have mais not, haven't. Had mais not, hadn't. Então, esse aqui é para has, para he, she, it. Esse aqui é para I, you, we, they. E esse é para todas as frases no passado. Had. Exemplos. Have you traveled to Russia? Você viajou para a Rússia? Have you traveled to Russia? Has she gone to her parents' house? Ela foi para a casa dos pais dela? To her. It hadn't happened before. It hadn't. Então aqui a gente tem o passado. Mas a contração not, né? Não. Isso não tinha acontecido antes. It hadn't happened before. It hadn't happened before. Ela não tinha aparecido essa semana. She hadn't shown up this week. Hadn't aparecido. She hadn't shown up this week. He has visited his grandparents. Ela visitou os avós dele. Ele visitou os avós dele. He has visited his grandparents. We have already been to London. Nós já estivemos em Londres. We have already been to London. They haven't paid their bills yet. Eles ainda não pagaram as contas deles. They haven't paid their bills yet. Haven't. Pagaram. Ainda não pagaram. Então, deixa eu ver aqui. Have, ter. Tem mais algum?
Não, não tem. Bom, então a gente viu esses três aqui. São três: have, to have, to do e to be, né? To be. Ser e estar. Seu significado depende do verbo principal e o ter. Ser, estar. Então, pera aqui. Auxiliares. Nossos auxiliares. Ser, estar, do, qualquer coisa e ter, né? Ter. E aí eles vão auxiliar todas as ações. E elas vão depender principalmente dos tempos, né? Presente, passado e futuro, e e das pessoas, né? Pronomes pessoais. Os pronomes. Que dependendo de cada um desses, no presente a gente vai utilizar, no passado, no futuro, a gente vai utilizar diferenças, né? Vão haver diferenças. Ó. Vamos ver aqui. To do. Do, it does, it did. Do, does, it did. Presente e passado. Verbo ter. Has, have e had. Has, have e had. Tem has, have e o had. E agora o ser e o estar. Is, was, were. To be, ser, estar. Presente, no presente, is and was very going to. Is and are. Esse é o presente. Was very going to. Was very to. Presente, passado e futuro. Então, o verbo auxiliar para o futuro, a gente vê que é só o going to. Going to. E aí, dependendo dessas colocações, a gente viu também que aqui, ó, para cada um desses existe os tempos verbais, né? Os pronomes pessoais. Auxiliary,
auxiliary verbs. Tá ótimo. Então, para o vídeo de hoje, a base de sentido para nós nos concentrarmos, né? Caso nos deparemos com esses verbos auxiliares, a gente ter mais noção sobre essas ordenações, né? Esse âmbitos de definição, né? De regras, para que a gente possa ter mais familiaridade e segurança nessa arquitetura de utilizar eles para os sentidos comunicativos. E aos poucos a gente vai ganhando essa relação de utilidade, né, com esses auxiliares. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!